Bom dia, amigos. Estamos reunidos em nome de Jesus para mais um culto matinal dominical. Hoje estamos aqui de Catanduva, transmitindo para vocês, que cada um de vocês que for participar conosco seja abençoado. E nós aqui na casa da minha mãe, da minha irmã, todos nós também sejamos abençoados. Nós vamos iniciar o nosso culto. Eu vou ler Mateus 6, de 25 a 34. A ansiosa solicitude pela vida. Mateus 6, de 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais assim ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós vamos cantar agora o hino 146 do Inário, que se chama Segurança do Crente. O crente em Jesus é aquele que depositou a sua vida nas mãos de Deus e crê que Ele nos sustenta, que Ele nos livra de todo mal e que Ele supre cada uma das nossas necessidades. Preciosa, rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre... Desliga. Ninguém quis colaborar comigo, deixa quieto. Ó, gente, eu tô aqui em Catanduva, na casa da minha mãe, aqui é só palhaçada, tá? Eu falei para eles cantarem, ninguém quis cantar, então eu também não vou cantar sozinha. Vamos estar orando, entregando a Deus o nosso dia, as nossas necessidades. E Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus cada uma
das nossas necessidades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia, por essa manhã de domingo, em que podemos nos reunir em nome de Jesus, para buscar a Tua presença, para buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça. Supra, Senhor, toda a nossa carência espiritual, que o Senhor nos fortaleça na fé e que nada venha nos demover da fé. Obrigada, Senhor, por essa manhã, por esse dia, e ajuda-nos, Senhor, a trilhar os teus caminhos e a cada dia nos achegarmos mais e mais ao Senhor, orando a cada manhã, entregando nossa vida, nossas necessidades e também te agradecendo, porque o Senhor cuida de nós. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a palavra que vamos ouvir agora, o estudo bíblico do Michel. Esteja com ele, Senhor, que o teu Espírito Santo fale através dele e transmita aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Fica conosco, Senhor, e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém. No final eu vou preparar o outro. Se eles não cantarem, eu vou filmar eles, que eles não querem que filma, mas eu vou. Vem. Ai. Muito bom. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Vocês que estão nos seguindo nessa live e aqueles que ainda vão ouvir o que nós estamos partilhando nesse encontro que nós estamos aqui em família, na família da fé. Falei que hoje eu ia falar sobre crença e fé. É interessante essa análise de crença e fé. Quem já não ouviu falar, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa? E as pessoas acham que crer é fé. Crer não é fé. Crer é dar crédito a, é acreditar, mas não é fé. Quando a gente acredita dar um crédito a alguma coisa ou a alguém, dá um valor, muitas vezes até precifica esse valor, mas isso não é fé, isso é crença. Então, qual a diferença entre fé e crença? Um crente vive de crença e um justo vive da fé. Vamos entender um pouquinho essas duas palavras. Você já ouviu falar alguma vez em devoção? Eu sou devoto a alguém, eu sou devoto a alguma coisa, eu vou devotar a minha vida a alguém ou alguma coisa. Fé não tem essa colocação. Fé é fidelidade. E muitas vezes nós confundimos o problema da falta da crença ou excesso de crença como infidelidade. E muitas vezes confundimos crença com fé. Se crença é incredulidade, e o que é incredulidade? Muitas vezes atribuímos para a pessoa que diz, eu não creio em Jesus. Crer em Jesus não é ter fé, é dar crédito. Como nós não temos fé e adquirimos por ouvir a palavra de Deus, enquanto nós não ouvimos a palavra de Deus, nós estamos afastados de Deus. E nós temos uma coisa chamada crença. Acreditamos, damos crédito. Mas na realidade isso ainda não é fé. Porque a palavra devoção não é adoração. Devoto é aquele que faz um voto para que aquele a quem nós atribuímos o crédito possa me dar alguma coisa. Então a gente espera receber alguma coisa dele ou de alguém.
ou de alguma coisa que a gente crê que poderá nos dar alguma coisa futura. Espera. Mas a crença não tem esperança. O que dá esperança é nós termos a fé naquele que é o quem que nos formou, que nos deu a origem, que nos deu a condição de vivermos plenamente em comunhão com Ele e expressarmos com a nossa vida a imagem e semelhança dEle, as virtudes dEle. Então, o crente vive de crença, o justo vive pela fé. Vou frisar um ponto que é muito importante. O crente, ele dá crédito, ele acredita, mas isso não é fé. Porque, na realidade, o crente, ele espera receber algo. O justo, ele já recebeu algo. E ele tem gratidão por isso. Então, ele tem uma coisa chamada fé, que é fidelidade. Porque ele crê num quem que é fiel e que não vai mentir ou simplesmente abandonar o que ele disse. Então, a fé, ela tem esperança e expressa a esperança, enquanto a crença, ela espera, mas não dá esperança, porque ela é uma expectativa do que eu posso receber. A fé não, é a certeza que Deus já me deu, através da obra vicária de Jesus Cristo, tudo o que eu preciso para realmente ter uma vida plena e eterna. Então isso começa, nós entendemos uma palavra que às vezes a gente fala assim, aquela pessoa incrédula. Ela não acredita em Deus. Não. Todos nós somos crentes. Até, diz em Tiago 2, que o diabo é crente. Ele crê e treme, mas ele não teme. Ele não expressa Deus. Então ele é um crente. Mas ele não tem fé. Ele não é fiel à fidelidade porque ele não tem esperança. Porque ele não deposita esse contexto de uma fé naquele que é fiel e verdadeiro. Ele simplesmente age contrário a essa realidade. Então, incredulidade não é falta de fé. Incredulidade é falta de crença ou ter muitas, veja a palavra, muitas crenças. E isso impede de você alcançar o verdadeiro sentido da fé. Então, o que é a fé? Fé, Hebreus 11 diz que é a certeza e a convicção de fatos que você não vê, mas que está num futuro e que você tem esperança porque você já recebeu tudo que você precisava e você descansa. Por isso eu vou ler o texto de Isaías como base para entender o que eu estou falando, porque muitas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que nós já recebemos, chamado salvação, e nos tornamos pessoas arredias a não crescer nesse conhecimento que é revelado de Deus. Isaías, no capítulo 30, eu vou pegar apenas o versículo 15, Deus está falando para o povo de Israel, mas também serve para nós hoje como igreja. Isaías 30, versículo 15, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, aqui no sentido, converter também cabe o contexto, em arrepender-vos e em sossegar-se, aquietai-vos, a vossa alma, está a vossa salvação. Então a salvação está em quê? Em arrepender, se converter a Deus, não a uma denominação, mas a Deus, voltar a ter essa reconciliação com Deus, viver em comunhão com Deus, e ele diz o seguinte, e não ficar inquietos, ficar sossegados, não temer, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E ele continua dizendo, e na confiança e na tranquilidade está a vossa força, mas não o quisestes. Na tranquilidade, isto é, na paz que Deus nos dá, com tudo que Ele já nos deu, que é gratuita a salvação, você fica em paz e confia em Deus. Também é outro contexto que a gente fala assim, quem tem fé confia. Não, antes de confiar, quem tem fé conhece.
Por isso que eu falei que Jó, a vez passada, ele falou, eu sei a respeito desse Deus. E ele sabia tudo que nós sabemos. De Redentor, de Salvador, de Santo, de advogado no céu para ele. Sabia tudo isso. Mas depois de conversar com Deus e encontrar o verdadeiro sentido de uma experiência com Deus, ele disse, agora eu te conheço. Essa experiência de conhecer é fundamental, porque nós temos muitas experiências com Deus. Mas se todas as experiências com Deus não levarmos a conhecer Deus, nós simplesmente vamos viver e permanecer constantemente crentes, devotos e não adoradores. Por que devoto? Porque nós vamos sempre ter um contexto de espera para receber e não a esperança do que nós já recebemos todas as coisas para descansarmos, ficarmos quietos, como ele diz aqui, e ainda ele termina dizendo, e portanto vocês não querem isso, e vocês não tendo conhecimento de Deus, vocês não vão ter o que nós chamamos de confiança. Então vocês não têm uma coisa chamada fé, porque vocês não têm o entendimento que fé é fidelidade, e isso nós devemos ter e expressar com a nossa vida. Por quê? Porque a infidelidade que é a falta de fé, e não a incredulidade que é a falta de fé. Vou repetir, incredulidade é a falta de crer, e também, por ter muitas crenças, se torna infiel, impedindo assim que você se torna fiel, que é a fidelidade, que é ter fé. Então a gente começa toda a nossa vida acreditando e depositando um crédito aos nossos pais, às pessoas, aos professores, aos padres, aos pastores, aos bispos, ao Papa e a tudo mais, à palavra de Deus. Vamos crescendo, mas vai acontecendo dentro de nós, na unção do Espírito Santo, uma coisa chamada fé. E a nossa crença, que começou acreditando, nos dá uma condição de ser fiéis àquele quem que nos formou. E aí nós nos tornamos adoradores e não devotos. Porque o adorador é aquele que expressa com a sua vida e com o seu trabalho quem Deus é e o que Ele faz através da nossa vida. Muitas vezes a gente confunde a palavra adoração como louvor. Não, louvor é o que Deus faz e a gente louva cantando. E a adoração é o que Deus é e a gente também adora cantando. Então tem hinos de adoração, tem hinos de louvor, mas a palavra adoração é avodá, que está no hebraico, que significa nós, na realidade, expressarmos a nossa vida na prática do bem, expressando as virtudes de Deus, tendo nós a imagem e semelhança de dele, para mostrarmos aonde nós estivermos que Deus está ali presente. Então a fé, quando ela se amadurece, que começou acreditando, dando crédito a alguma coisa, transforma isso no contexto de fidelidade a um quem, que é Deus. Por isso a fé é a um quem e não a um que. A fé liberta o homem das suas crenças e o torna fiel. Fiel a quê? Fiel a si mesmo no que ele professou. Então muita gente, queridos, eu vou colocar uma coisa aqui que é interessante. Eu já cansei de ouvir, também falei por desconhecimento, disse assim, eu sou fiel à minha esposa. Você não é fiel à sua esposa. Você é fiel a você mesmo que você prometeu para a tua esposa. Que você professou, que você confessou quando você casou com ela, falou, nós vamos ficar juntos até que a morte nos separe. Não importa o que vai acontecer. E agora, diante de acontecimentos, eu posso ter afetado a minha condição daquilo que eu professei, que foi a minha fé. E eu não posso quebrar agora essa promessa que eu fiz para você, porque se eu quebrar ela, eu na realidade estou me traindo. Eu não estou traindo a minha esposa. Se eu sou infiel, eu não sou infiel a ela, eu sou infiel à minha promessa. Deus, queridos, Ele não é fiel nem a mim e nem a você. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel ao que Ele é, à pessoa dele. E Deus é fiel para expressar o que Ele na realidade diz que Ele é e faz. Então Deus não é fiel pelo que você faz.
e sim, ele é fiel ao que ele prometeu para você, e ele é fiel para cumprir o que ele está dando a você. Então, fidelidade não é ao outro. Quando a gente fala que a gente é fiel ao outro, a gente está dizendo que a gente é devoto. Isto é, a gente é leal. E fidelidade não é lealdade. Fidelidade é ser fiel àquilo que você prometeu, aquilo que você disse. Por exemplo, quando você confessou que Jesus Cristo é o teu Senhor e Ele é o teu Salvador, você está professando a sua fé. E aí você acrescenta a sua fé para ser santo, acrescentando as virtudes. E a unção do Espírito Santo vai fazer você crescer em santificação. Depois você pratica essa fé com atos de justiça em amor. Então você está expressando a fidelidade daquele que é fiel, que deu condição agora para você resgatar aquela condição que você vivia de crença, de incredulidade, cheio de crenças, para se tornar um fiel, não só a você por aquilo que você professou, mas também ser fiel como referência para as outras pessoas verem a verdade através de você. Então Deus quer que a gente seja fiel, justo, santo, em comunhão com Ele, diante das suas promessas reveladas a nós. Então a fé, ela expressa a fidelidade e que expressa o que nós chamamos comunhão. A amizade, foi o que nós falamos a vez passada. Nós falamos a vez passada que Judas traiu Jesus. Não, ele não traiu Jesus, ele se traiu. Porque Jesus, nós explicamos que ao encontrar com ele, sabendo que ele era o traidor, ele fez a seguinte afirmação: amigo, aqui você veio. Então ele continuou fiel, mesmo o outro não sendo fiel a ele. E ele se tornou um contexto de fé, de fidelidade diante dele, que negou ele como amigo. E Jesus falou: se você me negar, eu também vou negar você. Mas eu não vou negar o Judas, eu vou negar o que você diz que você agora é e onde você está. Você não é um traidor, você é meu amigo, e você vai ficar assim até o fim. Você é meu amigo, porque eu sou fiel. Então ele negou o que Judas disse que ele era, ou que ele havia se tornado um traidor. Ele não deixou ele esquecer para que ele pudesse entender o sentido do arrependimento, como diz aqui o texto. A salvação, eu vou ler aqui que é muito importante, é quando você se arrepende e você sossega. É quando você fica aquietado para ouvir a soberania de Deus, Deus falando ao teu espírito para você entender quem você é agora, se tornou uma nova pessoa. Você abandonou as crenças e se tornou uma pessoa de fé em Deus, com fidelidade para expressar isso que você um dia professou e confessou que Ele é o seu Senhor e Salvador. E também ele diz o seguinte: também viver tranquilamente, na paz. Por isso que fala, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual nem você, nem o que está vendo você vai ver a Deus. Quando Jesus falava a respeito do Pai, Filipe virou para ele e disse o seguinte: ô Senhor, o senhor está falando aí de Deus, e Deus é Espírito. E Filipe falou: então mostra-nos o Pai. E Jesus falou assim: Filipe, olha para mim. Aí Filipe olhou: você está vendo o Pai? Ele disse: não estou vendo. Ele falou: então, olha para as obras que o Pai está fazendo, não só em mim, mas através de mim. Você está vendo as obras que eu estou fazendo? Não são minhas, são do Pai. Você pode ver agora o Pai através de mim, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Agora Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Estando em Cristo, nós somos uma nova criatura para expressar quem? Não mais eu, o interesse, o velho homem cheio de crença, devoto, que negocia com Deus para obter as coisas que eu quero, do meu interesse para a minha alma. Mas agora eu sou um adorador, porque eu descanso, eu sossego em tudo que eu já recebi. Então eu tenho fé naquele que é fiel. E agora me torno fiel para ser uma expressão dessa fé, para que outros vejam esse Deus através da minha vida. Isso é a diferença entre crença e fé, entre devoção e adoração.
entre esperar e ter esperança. Aí começa a ficar uma coisa grande e separada que às vezes a gente não entende de uma maneira clara. Vou acrescentar algo mais aqui para a gente entender fé e crença. Quem conhece Deus, confia. E muitas vezes a gente acha que a gente deve confiar no escuro. Não, confiar no escuro não é racional e nem razoável. Ninguém pula no escuro, porque se Deus é luz, você sempre vai pular onde tem luz. Tem gente que fala assim, pula no escuro, confia em Deus. Dá um salto no escuro. Não, você não dá um salto no escuro. Você dá um salto em direção à luz, você se converte a Deus. E conhecendo Deus, que é luz, você nunca vai pular no escuro. E nem vai tentar Deus pulando no escuro para Ele resolver os teus problemas. Mas Ele vai trazer a luz, tirando você da ignorância, da crença, para te dar o contexto da fé, que te fundamenta a ter uma vida plena, cheia, com graça, com gratidão, para expressar isso para as outras pessoas. Como que o povo de Deus vive? O povo de Deus se movimenta, queridos. Se movimenta. E esse movimento é para expressar essa fé que você agora adquiriu. A partir de uma crença que você teve e que você teve uma experiência tão profunda com Deus que agora você quer expressá-lo com a sua vida porque você sabe que Ele é fiel. E você descansa, tem paz, e essa paz vai semear o fruto da justiça. Quer fazer tudo com amor porque você sabe em quem você confiou e Ele é fiel. E Ele nunca vai blefar e nunca vai te abandonar. Jamais te deixarei. Ainda que teu pai e a tua mãe todos façam de você, eu jamais te deixarei. O que é interessante, Paulo faz uma consideração em 2 Coríntios 11:4, dizendo assim, que muita gente tem pregado ou até acreditado num outro evangelho. E eles pensam que esse outro evangelho significaria pregar um outro Deus que não é esse Deus único, criador dos céus e da terra. Como se tivesse um outro Deus. Não é isso que Paulo está falando, porque ele fala assim, não, eu estou falando do mesmo evangelho. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que muitos estão reduzindo Jesus Cristo a um conjunto de crenças, a um conjunto de regras. Não é Jesus, por Ele ser o Filho de Deus, que trouxe essa condição da salvação. Não, é um conjunto de doutrinas, de pensamentos sofismáticos, que não são verdadeiros. Ainda mais, com interpretações várias. Pessoas leem a mesma coisa, enquanto um interpreta, o outro discerne espiritualmente. Um interpreta intelectivamente, o outro discerne espiritualmente. A falta do discernimento espiritual, de ter o Espírito Santo, faz com que ocorra, inclusive, esse contexto da pessoa sair da fé e voltar a um contexto de crendice ou crença. E torna-se um devoto, até mesmo de Jesus, e não um adorador. Porque os discípulos, enquanto estavam caminhando com Jesus, caminhavam porque acreditavam nele. E muitos o abandonaram, porque eles tinham uma relação. Mas quem é fiel não tem mais relação. Quem é fiel tem fidelidade e tem comunhão. Por isso que num casamento nós temos uma aliança. E Jesus é a nossa aliança. E quando a gente professa um ao outro que vamos estar juntos até morrer, no bom e no ruim, na doença e na saúde, no ter ou não ter, nós estamos dizendo a nossa fidelidade ao outro. Mas nós geralmente descumprimos essa fidelidade. Mas Deus, Ele falou que Ele é fiel, porque Ele é o que Ele é. Nós temos uns problemas que de vez em quando nos desagrada e nos tornamos leais. Bom, até aqui deu tudo certo. Daqui para frente não é como eu estou querendo. Você não está fazendo o que me desejo, ou o que eu quero, ou o que eu gostaria de receber, então vou buscar um outro eros, um outro indivíduo que me proporciona o que eu gostaria. Isso é lealdade. Lealdade não é fidelidade. E quando a gente tem uma aliança, nós temos um voto? Não, nós temos uma fidelidade ao que nós professamos. E tornamos fiel naquilo que professamos para ser uma expressão dessa fidelidade, da verdade que nós falamos, de forma visível, tangível, palpável. E muita gente, às vezes, estão fazendo o quê? Nesse contexto de interpretação vária e de dogmas,
querem satisfazer as suas condições carnais, da sua alma, dos seus interesses, e não, em realidade, manter a fidelidade ao propósito daquilo que Deus está se revelando no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, o Evangelho de Jesus Cristo, muitas vezes por causa das crenças religiosas cristãs, deixa de ser praticado, e também por causa de um elemento: tem a salvação, sabe da salvação, sabe de Deus, mas não conhece Deus, porque falta crescer na sua natureza santa e crescer em comunhão com Deus. Salvação, querido, não é o que você faz, mas a pessoa que você se torna pela fé ao nascer de novo. Quando você nasce de novo, você não tem mais crença. Quando você nasce de novo, você tem certeza e convicção de quem é Deus. Então você conhece, então você confia. Você não tem fé para confiar naquilo que você não conhece. Não, você conhecendo, revelado e tendo uma experiência real, então agora você se apresenta em fidelidade ao que você professou, para manter essa aliança até o fim, perseverando como Jesus assim o fez, amando todos até o fim. Por isso que aqui em Isaías 30:15 afirma que a salvação está em se arrepender, isto é, se converter a Deus. Não é converter a uma denominação, a um pensamento, a uma religião, a uma ideia, uma doutrina, um dogma, não. E aí ele fala mais, e a sossegar. Por isso que você vai encontrar muitas vezes o me dizendo assim: aquieta-te, alma. O Espírito fala com a alma do salmista e fala: aquieta-te, alma. Por que você está assim tão perturbada? Fica quieta. Você não vê a fidelidade de Deus? Você não conhece Deus? Então fica calmo. Ele fará. Ele não disse que fará? Ele é fiel. Isso que foi para Abrão a essência do que ele disse, amigo de Deus. Porque a amizade é algo transcendente, é eterno. Como o amor é eterno. Como também a fidelidade é eterna. Então aqui ele fala que tais, para poder ouvir Deus e se submeter à vontade de Deus. Mas muitas vezes o problema da gente ter a salvação nos deixa obcecado com esse contexto e nos dá muitas vezes um pensamento sofismático que agora, salvo, nós somos melhor do que qualquer outra pessoa. Então arrependimento, eu quero dizer para você que não é tristeza que você fez um negócio errado e agora você se arrependeu e quer fazer um negócio certo. Não, isso daí não existe. Está num contexto sofismático religioso. Eu estava fazendo tudo errado, agora eu vou fazer tudo certo. E muitas vezes a gente pensa que errado é pecado. Qualquer coisa que você faz errado é pecado. Isso fica na mente da pessoa. E tudo que você faz certo é chamado de santo. Não. Certo é certo, santo é santo. Errado é errado, não tem nada com o pecado. Pecado é uma relação sua para com o Criador. Por isso que arrependimento não é deixar de fazer o errado para agora fazer o certo. No arrependimento é entender e compreender que você estava morto espiritualmente, afastado de Deus. E Deus, na sua infinita graça e amor, se revela, se encarna em Cristo Jesus para mostrar como é o ser humano. Um ser espiritual que não quer ser poderoso espiritualmente, mas quer se esvaziar espiritualmente para espiritualmente se esforçar para ser humano. E não se esforçar humanamente, como a religião diz, para um dia se apresentar com uma imagem espiritual perfeita. Esse é o grande problema que nós temos na nossa vida. Por isso que nós não conseguimos ter paz em nossas almas. E por que isso? Porque, pela graça de Deus, e agora entendendo a fé na obra vicária de Cristo, nós agora passamos a ser essa nova criatura que vamos expressar com fidelidade, porque professamos Jesus Cristo e confessamos Ele. Agora nós vamos dizer que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. E essa fidelidade é que vai me dar segurança eterna e não o esperar de algo no futuro para receber algo, inclusive celestial. Então, ter a experiência da salvação, querido, essa salvação que Deus proporciona em Cristo Jesus, tem pouco significado
se não produzir em você o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. E que você, crescendo em santificação, continue conhecendo cada vez mais Deus e Cristo Jesus, com atos de piedade, ouvindo, lendo a palavra, estudando, cantando, louvando, expressando com a sua vida, e com atos de piedade, tudo isso, e atos de misericórdia, abraçando e sendo abraçado, para crescer nesse conhecimento e expressar através de si, com fidelidade, o que Deus é na unção do Espírito Santo. Pode também gerar, quando a pessoa é salva, um pensamento sofismático. Já que eu sou salvo, eu tenho direito de mérito, e ainda a sua alma, em vez de sossegar, ele diz aqui, o que ele fala? Fala arrepender, se converter e sossegar, aquietar. A alma não aquieta. Parece que a alma agora quer dizer o quanto você tem direito, porque agora você aceitou a Jesus. Quanto você tem o mérito de ir para o céu, então eu sou melhor do que você. E aí começa um problema sério na alma, porque ele quebra o princípio que Deus falou, que é a salvação. E aí você não se submete para ouvir o soberano Deus falando, e você se torna uma pessoa com uma alma ansiosa, que anda com ansiedade, num contexto de uma expectativa futura, e não com a perspectiva da fé de tudo que você precisava, eternamente já está cumprido em Cristo Jesus, e que você aceita tudo isso pela fé. Para alguns, queridos, a conversão é uma expectativa de um futuro celestial. Quantas vezes já ouvi alguém perguntar, fulano vai para o céu? Se o cara viver assim, ele vai para o céu? E se ele não viver assim, está tudo errado, ele vai para o inferno? Veja o pensamento sofismático que ocorre na mente de muitos religiosos cristãos. Conversão não é uma expectativa futura celestial. Não. A conversão é uma convicção, é uma certeza plena, em fé, da eternidade, de tudo que você já recebeu em Cristo Jesus. Você não fez nada, você recebeu tudo de graça. Mas agora você precisa crescer em santificação e comunhão. Não só para você ser essa nova criatura e através de você, o Espírito Santo e Cristo expressar as virtudes de Deus. Por isso que, na realidade, a conversão é uma perspectiva de uma convicção de um reino que se expressa através de você aqui na terra. E para isso você precisa não só ser salvo, você precisa crescer em santificação. Por isso, seguir a paz com todos. Dependendo de você, segue a paz com todos. E a santificação, sem a qual nem você, nem o outro verá Deus. Porque nós já vimos Deus. Em Cristo Jesus, nós já vimos. Nós apalpamos o verbo da vida. E esse verbo está em nós. Aquele Espírito dele agora está em nós. Nós temos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava em Cristo agora está em nós, para nós expressarmos Deus. Então todos os salvos foram comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para sermos reinos e sacerdotes para Deus e seu Pai. E o que é mais interessante, isso é o que nós chamamos aquele que é o autor e o consumador da fé. Jesus Cristo, ele é o autor e o consumador da fé. Jesus Cristo não é o autor e o prestador de serviço para um crente, com seus pensamentos e as suas crenças. Miqueias, querido, 6,6, falando ainda pelos profetas no Antigo Testamento, nós lemos o seguinte: Deus espera o que de cada homem? Diz o profeta Miqueias 6,6. Ele declarou ao homem o que é bom e pede para o homem, veja, primeiro, praticar a justiça. Por isso buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Usar de misericórdia. Deus não quer sacrifícios, querido. Ele quer um corpo apresentado em sacrifício vivo, mas não é fazer sacrifício para obter alguma coisa. Não, é ser o sacrifício em amor. Porque o amor é sofredor. E mais, e andar em comunhão com Deus. Isso é que ele pede para o homem. Muitos acham
que sinônimo de certo é o quê? A gente fala, pecado. Não, o sinônimo de certo é o quê? A gente fala assim, certo é santo. E o que é sinônimo de errado? É pecado. Isso que você está fazendo é pecado. Essa vida que você está levando é de pecado. Pecado é uma relação nossa com o Criador, que deixamos o amor dele e nos afastamos. A vida não é escolher o certo e o errado. A vida é discernir e permanecer fiel ao que é santo. É rejeitar o errado para fazer o certo? Não. É para manter o que é santo. Santo, aí você vai perguntar, então o que é santo? Santo é o que é separado. Separado para quê? Para um propósito segundo a vontade de Deus. O que tem a natureza santa, queridos, não se corrompe. Por que Deus não se corrompe? Porque Ele é santo. E Ele fala, sede santo, porque eu sou santo. Então Ele fala sede, é imperativo. Ele pede para a gente ser santo. Porque só com a santidade é que a gente pode fazer essa transformação da condição pecadora que nós estamos para essa nova natureza santa, que não se corrompe, que não muda, nem envelhece, está sempre novo, se mantém fiel à verdade que é revelada de Deus. Um adorador é que expressa as virtudes de Deus com a sua vida. E não é um crente, porque o crente é sempre um devoto. Ele não é um adorador. Devoto é que ele está sempre trocando com Deus. Se eu fizer isso, o Senhor me abençoa? O Senhor me dá mais bênçãos se eu fizer isso? Não faça da casa do Pai casa de negócio. E nossa casa é onde Deus habita. E nós fazemos disso uma casa de negócio. Se o Senhor fizer o que eu quero, então eu vou ser um devoto. Eu vou devotar a minha vida ao Senhor. Mas se o Senhor não fizer, eu vou trocar. Vou pegar um outro quem. Esse é o grande problema. Porque sabe qual foi a primeira pergunta que Deus fez para o Adão quando ele perdeu a comunhão? O primeiro Adão, quando perdeu a comunhão com Deus, Deus não questionou o que ele fez. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Podia ter questionado Adão. Não, ele fez uma pergunta para Adão. Para ter uma transformação da sua consciência. Para que houvesse arrependimento. Que ele compreendesse com amor o que Deus estava perguntando. Ele perguntou, onde você está? Você estava em comunhão comigo, até agora há pouco. Você falava comigo. Agora, estou te procurando no mesmo lugar que a gente se encontra. Não estou te achando, Adão. Onde você está? Você acha que Deus não sabia em que moita que ele estava escondido? Deus podia dar a moita que ele estava escondido. Atrás de que árvore? Até do jeito que ele estava vestido, com vergonha, com medo, sentindo culpa. Deus não foi nele. Ele perguntou, onde você está? Para ver a resposta. Deus é sempre assim, cheio de amor. Ele não bate de frente. Jesus nunca bateu contra a mentira. Ele expressava com fidelidade a verdade, para que a mentira fosse deixada de lado, para a ignorância ser deixada de lado, para que as trevas recebessem luz e que a pessoa pudesse ter uma transformação e ser fiel àquele que é fiel, e não a um quem que não é. Então a primeira pergunta que ele fez foi, onde você está? E aí ele começa a explicar o contexto da sua vergonha. Tive medo. Por que você teve medo de mim? Segunda pergunta que ele fez. Ele não questionou mais nada. Ele perguntou, quem te disse que você estava nu? Quem te disse? Só tem um quem para falar com você. Não tem dois quem. Se você ouvir um outro quem, que não é Deus, você está ouvindo um outro que para você ser o que você não é. Foi o que o mal fez. Se você fizer assim, você será. Deus falou, porque você está em comunhão comigo, você é santo e justo, você fará. Mas o mal vem para mudar esse contexto. E o homem, para ter, para ser, para receber, para possuir, para poder ter tudo isso, ele procura um outro lugar. Presta bem atenção, querido. Um outro lugar que não é Deus. Uma outra comunhão que não é Deus. Mas desde que se satisfaça a tua alma. Por isso, a pergunta é, quem te disse? Só tem um quem para a gente ficar. É o local da nossa origem. Nós viemos de Deus, estamos aqui para expressar Deus, em adoração, sendo o que Ele falou para a gente ser, e fazendo para mostrar o que Ele é. É o que Jesus disse para Filipe, olha para mim.
Por que nós temos vergonha de dizer para as pessoas, olhem para mim? Porque a gente quer ser reconhecido com os atributos que nós achamos que temos, com as condições, com o poder que nós temos, com o que nós adquirimos, e nós escondemos, porque o homem não quer ser conhecido na sua intimidade, ele quer ser reconhecido pelo que ele faz. Deus não. Deus quer ser conhecido. Ele não quer ser reconhecido no seu poder, ele quer ser conhecido no seu amor, na intimidade da comunhão. É por isso que muitas vezes nós tornamos facilmente um devoto e não um adorador. E aí nós vivemos o contexto da lealdade para com Deus e não com a fidelidade. Nós viemos de Deus, queridos. Estamos aqui com o objetivo de expressar a glória e o louvor para Deus. Por isso que você vai ouvir, enquanto nós vivemos nesse tempo e nesse espaço, você vai ouvir de Deus o seguinte: hoje, se ouvires a minha voz. O que é o hoje? O hoje é um presente contínuo eterno. O hoje não é nem o ontem e nem o amanhã. O hoje é o presente eterno que nós temos para viver e ouvir a voz de Deus. Quem ouve esse hoje, que é o tempo de Deus, Kairos no Cronos, ele vai entender uma grande verdade. Ele vai dizer no final: hoje estarás comigo no paraíso. Então, na hora da tua morte, você entendeu a eternidade, que em Cristo Jesus tudo já foi resolvido. Essa é a fidelidade de Deus, que não nega a pessoa, mas nega o estado da pessoa enquanto vivendo nessa vida. Nessa vida nós não somos nada, nós estamos. Nós estamos como pai, nós estamos como amigo, nós estamos como irmãos, nós estamos como igreja, nós estamos. Mas nós não somos, porque quem é Deus. Mas se nós formos fiel, então nós expressamos onde nós estamos e quem é que fala conosco para expressarmos com fidelidade o que ele diz para cada um de nós. Jesus foi fiel com Judas, falamos a vez passada. E como que ele foi fiel com Judas? Chamou de amigo e não de traidor. Não reagiu. Porque se ele tivesse reagido e chamado o Judas de traidor, ou falado a respeito da traição, ou falado que ele foi traído, ele teria entrado pelo caminho do questionamento, do julgamento, da lealdade. E ele não buscou isso, ele continuou fiel ao que ele havia afirmado. Você é meu amigo. Você não sendo fiel para mim, eu vou continuar sendo fiel para você. Mas se você me negar como amigo, eu vou negar você, dizendo que você não é traidor. Eu quero ser o elemento de fidelidade para mostrar para você que você é amigo. Deus não te fez para ser um traidor. Deus te fez para amar e viver essa expressão de fidelidade em amor, um para com os outros. Eu vou pegar um exemplo que você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Tem um prumo. Eu já vi pedreiro virar para o outro e falar assim: passa o fiel aí para mim. Eu não entendi o que ele estava falando. O fiel para o pedreiro era o prumo. Também tem a régua, o metro. Quantas vezes a pessoa está falando: eu acho que tem tantos metros. O cara fala: passa o fiel aí para mim. O que é fiel? O metro, a régua, que mede com fidelidade. E o que mais? Tem um esquadro. A gente fica discutindo: não, acho que não tem um ângulo de 60, deve ter 59, 45. O cara fala assim: passa o esquadro. Porque ele pega o quê? O fiel. Para medir o quê? Ângulo. A luz é fiel, porque a luz revela o contexto do que está no ambiente, mas ela não muda o ambiente. Como o prumo não muda o ambiente, como o esquadro não muda o ambiente, ele é apenas um referencial. Guarda isso, querido, é um referencial que orienta como as coisas devem ser. Por isso são chamados fiéis para um propósito. E nós temos também um propósito de ser fiel a Deus, expressando essa verdade através das nossas vidas. O fiel é para expressar desvios, ou expressar verdades que não são bem verdades, são sofismas.
Por isso, o fiel não é para achar erros, procurar erros nos outros, julgar os outros, mas para ser referência e orientar os outros ao que é a verdade e ao verdadeiro. Se você não estiver em paz no seu coração, estiver com o seu coração turbado, cheio de raiz de amargura, você deixa de ser fiel e passa a ser leal. Um crente devoto é que espera receber algo a mais e no futuro. Um fiel, um justo, sabe que a fidelidade não tem limite. Por quê? Porque a lealdade faz com que a pessoa espera, enquanto a fidelidade dá a esperança de que tudo já está consumado. Quando você for traído, queridos, lembra que nós falamos na vez passada? Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos demais. Quando você for traído, você não se corrompe, mas usa da fidelidade para exortar, corrigir, admoestar, para expressar com fidelidade a referência da verdade, para que o outro possa ver através de você Deus. Quando você se ressente, você está sendo leal aos interesses da sua carne, ao seu ego, aos interesses que você quer, e não sendo uma referência da verdade para, através do seu espírito, expressar a fidelidade para que outros vejam a verdade de Deus. Tem pessoas que por insegurança, presta bem atenção nisso, por medo de perder o que conseguiu, pelos seus méritos que ele acha que ele tem, que ele recebeu, inclusive a salvação que é de graça, ele acha que é mérito dele. Eles são leais e servientes, e não são fiéis e submissos à fidelidade de Deus, a ponto de esclarecer e até, se for necessário, denunciar o outro para ajudar ele a encontrar o verdadeiro sentido da verdade. Tem muitas mulheres que apanham em casa e ficam caladas. Elas são fiéis à verdade, elas têm medo. Outras não falam nada porque, na realidade, estão passando por problemas e elas têm tantos méritos adquiridos, tanta coisa já obtidas, que elas têm medo de perder isso. Elas se tornam leais e suportam as coisas. Isso não é ser fiel e nem viver essa fidelidade em amor. Assim, fidelidade é o compromisso de fé, primeiro, de si mesmo para consigo mesmo, daquilo que você prometeu, daquilo que você professou e confessou. E depois, é para você ser uma referência aonde você se encontra, e uma referência absoluta e veraz, para outros, olhando para a sua vida, encontrarem o referencial de fidelidade, para não encontrarem apenas uma lealdade de acomodação para suas almas. A lealdade constrói acertos, combinações, trocas, faz negócios, e quem achou negócio no coração foi Satanás, porque é leal, mas não é fiel. E quem é leal a. A fidelidade é ser fiel. E ser fiel, primeiro, é a si mesmo, por aquilo que você tem como verdade absoluta, convicção plena, certeza plena de algo que está lá no futuro, mas que ainda não revelou plenamente através de você. Então você se torna referência para outros. Então fidelidade tem esses dois pontos que são fundamentais. Primeiro, de você para com você mesmo. Se você for infiel, você se tornou infiel para você mesmo. Se você traiu você mesmo. Por isso que ele diz, quando você é santo, nada te afeta. Porque Deus sendo santo, Eliú perguntou para Jó, o que você muda na santidade de Deus se você for bonzinho? Você não muda nada, Jó. E o que você muda se você for erradinho ou santinho na santidade de Deus? Você não muda nada. Deus continua sendo santo. O problema está entre você e os que convivem com você. O homem, sendo a imagem e semelhança de Deus, quando ele tem a sua natureza santa restabelecida, ele transforma aquilo que se chama crença numa experiência de vida que é chamada fé. Mas quando a sua fé passa a ser comprometida, então nós temos que
não mais ser leal ao contexto da imagem para manter o contexto de um contexto de relacionamento. Aquilo vai afetar a fé, então você tem que expor a fidelidade, os seus valores e o caráter cristão. Essa é a razão dos homens quererem ser reconhecidos e não conhecidos. Vou fechar com Deus. Deus é fiel para com Ele e para com a sua palavra. Ele não é fiel nem a você, nem a mim, a nenhum de nós. Segundo, Deus não é fiel naquilo pelo que você faz. Deus é fiel a Ele por aquilo que Ele prometeu. Deus não é fiel com alguém, mas é fiel para revelar a verdade a todos. Jesus venceu o mundo, queridos, eu quero encerrar com isso, com a fé, não com lealdade, porque Ele se esvaziou do poder de agir sobre outros para exercer autoridade em favor de todos os outros. Lealdade e a fidelidade vão ocorrer na sua alma. Constantemente você vai estar constrangido diante dessas duas situações. Eu estou sentindo constrangido, então eu vou ser leal para que a gente possa, com todos, manter essa condição de paz. Não, você vai estar constrangido sendo fiel sempre para expressar para todos, a condição da paz que está em você como referência. Porque vão perguntar para você, o que você tem de especial para estar em paz diante dessa situação? Aí você pode expressar a sua fé. Então a lealdade e a fidelidade vão ocorrer na sua alma. Por causa do constrangimento, você expressa paciência, como diz o texto aqui, sensibilidade, fidelidade no seu relacionamento para as pessoas manterem a paz e terem essa paz em tudo que depender de você. Quando a lealdade tende a comprometer, veja bem, estou encerrando, comprometer a sua fé, a fé que está na sua alma, e para ela não ser afetada, então, para não ser corrompido, para você manter santo, fiel à expressão desse Deus, você vai usar a paciência para você ser forte. Veja o texto, eu vou repetir para encerrar aqui. Ele diz o seguinte: a vossa salvação está na condição de converter e se aquietar, para ouvir Deus e perceber Ele falando com você. Isso está a salvação. Agora, a tua força, a vossa força está na tranquilidade, na paz e na confiança. Isto é, no conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus e a fidelidade vai te dar esperança. E a esperança é o que vem depois da fé. Porque fé, esperança e amor, três coisas que nós vivemos. A única que permanece eternamente é a essência da fidelidade por causa do amor que nos alcança em Cristo, através de Cristo, e nós expressamos ao nosso próximo. Então, você vai usar a paciência para ser forte e o conhecimento de Deus para confiar e ter esperança. Ninguém confia com fé. A fé te dá conhecimento. E aí você passa a confiar porque você conheceu. E quem conhece, então passa a ter esperança. Por isso o amor, ágape, ele é paciente, é benigno. Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Porque ele tem certeza que Deus pode fazer muito mais, desde que a gente não anda ansioso por coisa alguma e crê que Ele é fiel e justo para fazer a obra em cada um de nós, se nós quisermos que Ele assim o faça. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que você possa entender claramente a diferença entre crer e fé. Começamos todos crendo, primeiro em nossos pais, depois nas pessoas mais que nos orientam, até nos religiosos, mas com o tempo o Espírito Santo vai nos dando uma consciência clara de Deus, e aí nós passamos a ter fé insofismável, que é a certeza e convicção de coisas que nós não vemos, que estão em nós, que é a eternidade que já foi colocada em nós, e nós começamos a expressar coisas que nós nem imaginávamos que nós seríamos capazes de fazer,
para glorificar, para honrar, para louvar o Criador com a nossa vida. Foi para isso que nós tivemos o propósito, como uma régua, um prumo, a luz e tudo mais, é para entendermos o que é ser fiel. Não é para julgar, não é para condenar, não é para criticar, não é para buscar erros, mas é só para ser um referencial de fidelidade e de amor de Deus onde estivermos. Amém, queridos? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Você consegue cantar? Se ele cantar comigo, a gente canta. Se tem a ver, eu achei que tem a ver com isso tudo. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, mas nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Senhor, porque podemos ter essa confiança de que o Senhor está conosco, o Senhor nos segura e o Senhor nunca nos desamparará. Obrigada, Senhor, porque temos essa confiança no Senhor nosso Deus. Obrigada, Senhor, por esta manhã de domingo, pela comunhão que temos uns com os outros e pela comunhão preciosa com o Senhor, hoje, cada dia das nossas vidas, que possamos andar em fé e em comunhão com o Senhor e não temeremos mal algum. Ó Deus, fica conosco no decorrer dessa semana. Se alguém está com algum problema, com alguma enfermidade, nós entregamos agora essa vida na mão do Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor complete tudo aquilo que os médicos não podem fazer, que o Senhor complete a tua obra, a tua cura, o restabelecimento pleno de todos esses que estão passando por enfermidades, pelos que estão passando por problemas espirituais,
emocionais. Estenda, Senhor, a tua mão, envia a tua cura, que eles possam entender o que é ter fé e assim confiar plenamente no Senhor. Glória a teu nome. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana e tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus, e rejeitamos toda a obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.